time da Microsoft do Entity Framework, agora é fornecer um Entity Framework para todos, para essas plataformas. E as novas plataformas, elas são também multiplataformas. Então a gente está falando aqui de plataforma Windows, você vai poder rodar o Entity Framework no Full Framework, que é o conceito que a gente já conhece. Que já funciona, né? Que já está pronto faz tempo. Mas não, mas já está funcionando. E o Windows Universal Apps. Tá? Então o Universal App o que é? Você fazer uma app para rodar mobile, Windows 8, Windows 10 e mais um Xbox, enfim. E o interessante é que o time do Entity Framework teve uma ideia de sempre criar um provider para poder utilizar com aquele banco de dados. Então, antes você tinha um Entity Framework que ele praticamente já funcionava como padrão no SQL Server. Hoje em dia isso não é mais verdade. Você tem que baixar o Entity Framework mais o provider do SQL Server. Então ficou mais modularizado. Então, se eu quero, por exemplo, no Windows Universal Apps, utilizar o Entity Framework com o SQLite, eu baixo o Entity Framework e o SQLite e ele vai funcionar dentro do Windows Phone, por exemplo. Para as outras plataformas, então a gente está falando de WinRT. O WinRT é o core de qualquer coisa que se chama Windows, né? Então, isso significa que qualquer versão de Windows que tenha o WinRT, ele vai funcionar, coisa que hoje não é verdade, né? Então, o ASP.NET 5 com certeza ele já vai, o mesmo time, né? O mesmo time que faz o stack do ASP.NET 5 faz também o Entity Framework, eles são juntos nessa. Core Framework, então você poder rodar o Entity Framework utilizando o Core Framework, quer dizer que você vai poder rodar o Entity Framework no Linux, no Mac, utilizando o Core Framework, né, como base para a implementação. Não precisa se preocupar em utilizar outros recursos, só o Core Framework e a versão correspondente do Entity Framework 7 já resolve o seu problema. Então, vamos ver as outras histórias. Antigamente não, atualmente, né? Vocês têm a possibilidade de rodar o Entity Framework com SQL Server, com MySQL e Oracle, né? Então, entrou mais caras agora, você pode rodar com SQL Server, SQLite, como o Gordon falou, Postgres, MySQL e outros. Só que agora, como a gente tinha falado, ele foi desacoplado. Não é mais uma única biblioteca. Existe uma biblioteca core, existem bibliotecas complementares, então você expande. O que é? É o Data Store. Você conecta o Data Store. Para comparar, quem conhece o Identity? O Identity, se você não troca o store dele, agora eu não quero Entity Framework, eu quero Hibernate. É a mesma coisa. Você troca as peças e escolhe a store que você quer trabalhar. E também as novidades que você pode rodar, bancos no C, como o Redis, trabalhar com Azure Data Store, que é bem bacana, e in-memory. In-memory é você trabalhar com os dados em memória, você não tem acesso à leitura de disco, você trabalha com tudo em memória. Tá? Isso é bem legal, principalmente para dispositivos mobiles, cenários de teste, enfim. Novidades, mais outras. A mesma experiência de uso do Entity Framework. Então, quando você for instalar e implementar o Entity Framework 7, você não vai se perder e ter que ler algum tutorial. É a mesma experiência de uso, certo? Você tem lá o DB7 e o DB como já existe no 6.x. Só que ele tem um novo core. E o core dele é o metadata, o change tracking e o query pipeline. Eles reduziram o core. Então o core dele é apenas aquilo que ele faz em todos os casos. E eles criaram então essa capacidade de estender os componentes através dessa ideologia de pay per play. Então você escolhe, né, os tipos de componentes que você quer usar e você vai encaixando. E você pode também escrever outros componentes que de repente, eu quero fazer uma conexão com uma data store que não existe, então eu vou lá e faço. Né? Então eu posso construir para mim, não tem problema. E tem várias utilizações no uso de CPU e memória. Um detalhe que parece que ficou bem claro, né? Que na hora que eles resolveram escrever o F7, eles partiram praticamente do zero. E a ideia era enxugar, né? O Entity Framework, ele vinha tentando manter o histórico de compatibilidade com muitas versões, e ele estava muito inchado, né? Tinha componentes que praticamente não eram mais usados na versão 6, e ele fazia muita coisa, né? É tipo a história do System. Então eles eram dificuldades. E o foco agora em Code First.
First? Legal. Quem não conhece Code First? Todo mundo conhece. Beleza? Bom, isso significa o quê? Que não tem mais suporte ao IDMX. Bom, sem IDMX, tá? Aquele arquivo do mal não existe mais. Quem gosta do IDMX não fica triste, porque a versão 6.1 está aí ainda, 6.2 pode continuar usando, né? Pra sempre, né? Só continua usando. Ok? Isso significa que tudo agora é feito com Code First. A ideia do Code First já entrou, já pegou e todo mundo aceitou. Não tem por que reclamar, né? Não, tem outra melhor. Não tem, por enquanto. E quem já existe, quem já tem uma database existente, né? Quem já tem um sistema que vai reescrevê-lo, você também vai trabalhar com o modelo Code First, só que utilizando primeiro o database First, né? Através de engenharia reversa, que vai gerar para você todas as classes que seriam escritas por você se você tivesse feito desde o zero com o Code First. E dali para frente você continua com o Code First. Tá? Então é Code First. Bacana? Code First até quando ele não é First, né? Pode ser bom dia quando mas é cool. Bom, funcionalidades. Tá. Novas. Safe Change Bash. Você já imagina que seja isso? Falta, né? Você salvar um monte de coisa de uma vez só. Vou mostrar essa demo, tá? Vai ter demo do Valdir. Então você precisa fazer várias alterações e no final você dá os Safe Chains, certo? E você, hoje você pode resolver isso, sei lá, criando repositórios, fazendo IoT Upload, tem outras abordagens. Só que não é tão natural que seja um esforço, agora está resolvido. A Unity Constraints, então você pode ter agora constraints únicas, melhoria na função das queries, então ele está criando queries bem mais simples, você pode olhar para a query que ele gera e falar, eu criaria essa query. Aquele mundo de union, não sei se já chegaram a ver como ele fazia. Ele melhorou. Eu vi algumas, inclusive tem o iLogger Factory que ele vai logando. Vou mostrar isso também. Então ele vai logando e vai gerando todas as queries. Você pode pegar e dar uma boa revisada e falar, não vi nenhuma bizarrice, né? Então ficou bem bacana. E o Shadow State, certo? Shadow State. O Shadow State que eu vou mostrar também, ele possibilita a gente trabalhar com estados de objetos que não estão explicitamente no código, mas que estão no banco de dados. Tá? É bem interessante. Antigamente tinha que criar uma propriedade, colocar um ignore na propriedade. Hoje em dia nem isso, a gente coloca isso via configuração de código mesmo. Ok. Bom, então vai ter a demo do Valdir sobre o Shadow State, é bem interessante, tá, pessoal? É uma coisa que vai ter pensar em já ter o Shadow State. E ferrou, né? Como eu disse, ele deu uma enxugada. Então, o MEST, né, que você fazia aquelas heranças complexas, aqueles mapeamentos, né, que você tinha que fazer várias ligações, ele não existe mais. Era muito trabalho para a gente ter que lidar com isso, e eles resolveram tirar porque era pouquíssimo utilizado. O Object Context, que era a API antiga, que agora é o DB Context, mais usado, né? Tem gente que nem conhece esse cara aqui, né? Já vi gente usando ainda. Mas que aqui veio lá no 4 e continua usando, né? Não aceitou o DB Context. Bom, foi removido. Então não tem como. E mais uma vez, eu preciso falar com DNX. Bom, migração, pessoal. Vocês aí estão perguntando, né? E aí? Quando que eu vou migrar? Devo migrar agora? Palavras do Romero, tá? Que é o engenheiro-chefe, vamos dizer assim, do Entity Framework. Provavelmente. Tá? Ele está num estado muito, assim, de preview. Tá? Então ele está no Reddit ainda. Eles estão melhorando, implementando mudanças significantes, mas ele não está pronto para ser utilizado. Nem de perto pronto para fazer a produção. Exato. Assim, você pode até brincar para ver como que começa, como que funciona, mas ele não está nem próximo de você falar, não, eu vou começar usando ele, porque não adianta, você vai parar, você vai travar em alguns problemas que não foram resolvidos ainda, né? Então, é mais para vocês já virem, né, o que vai chegar, se quiserem brincar, dá para brincar, só que com as suas limitações, assim como toda a plataforma que está ainda na versão beta. Uma coisa que ele também coloca é que ele também está um pouco atrás das outras releases. Quer dizer, então o ASP.NET 5 ele está no beta 5, né? Esperamos assim que saia talvez o 6, mas logo sai a versão final. E o que a gente entendeu que o Entity Framework vai sair depois, né? Apesar deles estarem no mesmo stack, o Entity Framework está um pouco mais para trás. Mas até tudo bem, desde que ele faça o que ele está prometendo, a gente aguarda.
E sobre o suporte, né, quem está preocupado aí com o EDMX, com a forma que trabalha antigamente, também em palavras do Lua, enquanto eles acharem necessário, eles vão manter o suporte e a atualização, melhorias no 6.x. Até o momento que eles viram que o Entity Framework 7 vai sozinho, já dá para assumir, daí eles um dia vão deixar de dar suporte. Mas por enquanto eu não preciso se preocupar, olha, eu tenho que mudar urgentemente porque eu vou ficar para trás. Dá para trabalhar, não sei quanto tempo ainda, mas dá para trabalhar ainda com o Entity Framework 6. Tá? Enquanto a gente espera o 7. Bom, a gente viu algumas coisas que o Edu falou agora. Por exemplo, o sistema de log melhorou absurdamente. Tá? E o Entity Framework agora ele tem uma coisa bastante interessante, que é a gestão de dependência, o padrão dele. Então, se eu quiser adicionar uma funcionalidade nova, quero adicionar o meu próprio sistema de log. Eu implemento a interface e injeto. É assim que funciona. Tá? Então, isso ficou muito fácil de utilizar. Eu vou mostrar agora como a gente faz. Aqui, essa demo que eu estou mostrando é exatamente a mesma demo que o Rowan Miller utilizou no build. Tá? Exatamente igual. Então, essa aplicaçãozinha, que é o Unicorn Store. Bem fofo, né? Não está mostrando. É longe dos unicórnios mágicos. Tem que duplicar aqui a tela também. Aqui, ó. Então, essa é uma mini store que funciona bem, funciona toda com Entity Framework 7 e SQL Server. E aí você consegue adicionar no carrinho, fazer uma compra, etc. Coisa que todo e-commerce faz. E assim, ele foi uma demo somente para mostrar a funcionalidade do EF, tá? Então, por exemplo, aqui eu preciso... Deixa eu vir aqui no meu... Dos pontos bagunçados. Eu quero, por exemplo, adicionar um log, né? Por exemplo, na minha aplicação. Quero que aqui ele fique com o log do que esteja acontecendo no meu Entity Framework. Tá? Então, eu tenho um esquema de log novo no Entity Framework, muito interessante, que eu consigo, por exemplo... Deixa eu parar aqui o debug. Consigo, por exemplo, deixa eu ver aqui, log, através de uma classe como essa, implementar o próprio log. Então, esse iLogger é uma interface do próprio Entity Framework. Tá? Então, ele tem uma interface que me permite utilizar o log da maneira que eu quiser, porque eu implemento isso. Tá? Posso utilizar o log utilizando Log4j, utilizando outro framework qualquer, utilizando minha própria implementação. E aqui tem uma classe implementada utilizando uma implementação bem simples, né? Colocando um file, append ao text. O interessante é que ele não é um log simples, né? Ele é um log bastante complexo, porque ele mostra aqui qual o level, se é um erro, se é um debug, se é uma informação qualquer, se é um erro fatal, coisa desse tipo. Aqui ele coloca o event ID, o object state. O object state você pode passar qualquer objeto. Então, se eu quiser saber qual foi o objeto que eu estou fazendo o log, eu consigo passar por aqui também. Qual é o proper exception, né? Isso é o mais importante. E eu tenho uma function aqui que é um delegate, onde eu vou poder formatar esse exception do jeito que eu quiser. Tá? Então ele passa isso aqui para mim. O que eu vou fazer então? Eu posso simplesmente utilizar o string format, ou a notação nova do C# 6, né? E simplesmente colocar, fazer um append no meu arquivo. Beleza? É isso que ele faz. As outras métodos são auxiliares, eu não preciso nem mexer muito neles. O principal é esse cara aqui. Beleza? Então ele vai logar aqui, que é no C2.temp. Legal. Feito isso, eu vou precisar utilizar um logger provider. Esse logger provider, eu vou ter que implementar também para me dizer em quais pontos o log vai funcionar. Porque o Entity Framework ele funciona com muitas coisas, né? Não é só ir no banco e voltar, não é simplesmente assim. Então ele tem carregamento, startup, dispose de objetos. Eu vou querer logar tudo isso? Às vezes não. Tá? Então aqui eu posso decidir se eu quero logar tudo, se eu quero logar uma parte, etc. Aqui eu tenho exatamente quais são os tipos de operações que eu quero fazer o log. Então eu tenho aqui o Batch Executor e o Query Context Factory. Então beleza. Então quando eu acionar esses dois tipos aí dentro do meu Entity Framework, esse log vai estar ativado. Beleza. Como é que eu faço isso então? Posso vir aqui, ó. Implementação hardcode mesmo. E aqui ele me passa o nível.
um dos dois, eu vou simplesmente retornar o meu logger, que eu criei aqui na demo. Legal. Então, com isso aqui, ele já vai, a partir desse momento, começar a, quando entrar no provider, ele vai entrar nesse if aí, se tiver um dos dois tipos, e aí ele vai utilizar o logger que eu implementei. Tranquilo? Então, está bem mais estruturado do que era antes, né? Antes era um log bem simples mesmo. Então, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu arquivo startup, que é o startup que vocês têm visto todo esse tempo aí, igualzinho. E eu tenho aqui esse trecho de código também. Então, esse trecho de código ele vai dizer assim, ó, beleza, logger, você vai usar esse provider aqui. Tá? E aí eu estou injetando isso como dependência. Beleza? Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar os meus pôneis malditos. Legal. E ele criou aqui um arquivo. Eu vou abrir aqui o arquivo no Sublime. Eu estou falando para eu usar o Visual Studio Code, mas não vou fazer isso. Então ele está logando aqui tudo o que está acontecendo. Olha só, as queries. Lembra que o Edu falou que as queries estão mais simples? Realmente estão, ó. Tem umas queries bem mais fáceis de entender. Não tá mais aquelas queries que parece que foi escrita pelo capeta, imagina. Tem uns union, um negócio desse tamanho assim, era muito estranho. Que ele faz um inner join e é 3 unions. Vem 3 unions. Left outer join, com coisa que você não pediu, sabe? Umas coisas bem... Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai aparecer agora no meu esquema. Por exemplo, eu selecionei aqui, vou entrar nessa camisa aqui, por exemplo. Certo? Ó, ele fez um join com produto com category e trouxe produto. Legal, né? Então, por que ele fez essa demo primeiro? Porque essa demo aqui vai mostrar todo o resto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma funcionalidade na minha loja aqui dos unicórnios, que é fazer um badge automático. Então, eu vou fazer aqui o login, para poder ter acesso administrativo. Me registrar. Legal. Estou cadastrado e eu sou administrador porque eu já estava isso na base lá, certo? Tem que ser um super user, cara. Então, aqui eu vou entrar no Book Price Reduction. Beleza? E esse cara aqui, ele tem as categorias e eu vou aplicar um desconto em cima dele. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, tem aqui a porcentagem de desconto e vou aplicar em tudo, toda a categoria. Legal. Vou aplicar 50% de desconto, desconto agressivo. Dá um save aqui e não funcionou, né? Pelo visto, o price não alterou. Né? O antigo era esse aqui. Esse aqui é o retail price. Esse aqui é o meu preço atual. Então não alterou, está igual. Beleza. O que eu vou fazer? Então tem que implementar isso, né? Pelo visto, tem que implementar isso na raça. Não está funcionando. Vou vir aqui em Manage Products, Book Price Reduction. Olha aqui, eu vou fazer a implementação do meu código. Aqui, produto, current price, product, pronto, MSP, menos discount. Legal. Isso aqui está dentro de um loop, beleza? Então, se a categoria tiver 5 produtos, vai passar 5 vezes e alterar os 5 produtos. E é isso. Só que tem que dar um save aqui, né? Então, eu venho aqui, save. Legal. Vou dar um restart na minha aplicação de novo e aí vou ver se está funcionando agora. Teoricamente deveria estar, né? Vamos ver se eu acertei aqui. Deixa eu fechar esses aqui. Olha que legal. Vem aqui, vou dar agora 60%. Save. Parece que funcionou agora, hein? Legal. Show de bola. Quero saber qual foi o código que isso gerou. Cadê você? Olha só, aqui.
update. Ah, beleza, mas já fazia assim, já fazia. Agora ele faz isso numa única conexão. Ele abre, manda o script completo e aí fez conexão. Tá? É um pouco diferente, porque antes ele precisava ir várias vezes no banco para poder fazer o ajuste. Agora ele faz isso utilizando o batching, que é o batch saving, que é a nova funcionalidade do Apple. Legal? O que mais? Shadow State, né? Shadow State. Esse tal de Shadow State, ele é uma funcionalidade interessante, porque a gente consegue criar coisas no banco de dados que vão existir somente no banco de dados. Não preciso ter interação com o programador, não preciso ter interação de código propriamente dito. E eu consigo configurar isso, inclusive utilizar migration e tudo. Tá? Como é que funciona? Vou vir aqui no Models, abrir aqui o contexto. Cadê o contexto? Tira esse espaço de branco aqui, que eu não gosto. E eu quero implementar eu quero vir aqui no cart item, por exemplo, e colocar uma nova propriedade. Eu quero dizer que um item no carrinho ele tem que ter uma data de última mudança. Tá? Eu quero ver a última vez que aquilo foi alterado. Por exemplo, builder, entity. Então isso aqui é bem parecido com o que a gente já fazia antes no entity framework, certo? E aqui eu tenho o esquema de property. Eu vou dizer qual é o tipo que eu quero, a propriedade, e vou dizer qual é a propriedade. E aqui eu posso continuar, né? Posso continuar fazendo a configuração utilizando o esquema de programação fluente que existe no Entity Framework, tá? Mas eu vou parar por aqui. Já é o suficiente para eu poder fazer o ajuste. Beleza, eu estou dizendo o seguinte, no cart item existe uma propriedade chamada less updated. Onde está essa propriedade? Está no cart item? Não, ela não existe aqui. Vou olhar, não existe nada com less updated. Existe só um datetime aqui que é o price calculated. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu Entity Framework mande uma alteração para o banco, utilizando o migration. Eu posso utilizar o famoso migration que é por aqui, né? Vou lá, add migration, blá blá blá, ele vai funcionar. Ou eu posso fazer do jeito vnext. Qual é o jeito vnext? Né? Se você observar no meu project JSON, eu tenho esse carinha aqui, que é o Entity Framework Commands. Esse Entity Framework Commands, ele expõe uma API para mim, que eu posso utilizar via console. Tá? E o migration está aí dentro. Isso significa que, se eu fizer assim, dnx.ef, eu posso utilizar tudo que está aqui dentro. Ah, beleza, mas onde é que está esse comando ef? Está configurado aqui. Sem segredos. Tá? Então, quando eu faço dnx.web, ele é esse comando aqui. Eu faço um dnx kestrel, que dnx.kestrel que a gente fez várias vezes aqui hoje. Então, é um comando que está configurado aqui. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Deixa eu fazer um atalho aqui. Qual que é o atalho legal? Jacarinha da pasta. Então, está aqui dnx.ef. Então, eu vou ter a API. DNU. Tomara que não demore meia hora. É emocionante trabalhar com versão estável.
fazer new restore aqui a última vez. A versão, como eu falei, a versão está bem estável. Tá? Funciona às vezes e às vezes não funciona. Então, assim, qual é a ideia aqui? Eu vou mostrar para vocês o migration por aqui. Qual é o comando? Fala assim, dnx.ef migration add, certo? Eu coloco aqui last updated e eu coloco qual é o contexto que eu estou usando. Context, e eu tenho um contexto aqui no meu. Beleza? Isso aqui que ele faz? Ele cria um item ele cria um item para mim de migration. Então, ele vai vir aqui e criar esse carinha aqui para mim. O mais legal é que ele cria um desenho em ASCII de um unicórnio na tela, igual o DNV. Eu queria mostrar isso para Então, aqui, por exemplo, ele tem um migration, cara. Olha que legal. E ele gera isso aqui para mim. Eu dei o nome, ele gera o que foi que eu coloquei, ó. Tem um nome last updated, na tabela cart item e do tipo datetime 2. Legal, né? E aí, a partir disso, eu consigo, por exemplo, dar um migration. Só que como é que chama? Um apply, porque aqui ele mudou a API, né? Então agora, ao invés de fazer um update da database, faz um apply. E isso vai para o banco de dados diretamente. Será que vai? Não vai. Então, o que vai acontecer? Ele vai... Deixa eu me conectar aqui. Conectar aqui no meu unicórnio. Tem aqui minha tabela. Cart item. Então, ele cria para mim essa nova coluna que não existia antes. Last update. Tá? Feito isso, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou dar, né, em termos de desenvolvimento, né? Vim aqui mudar isso aqui para nulo, vou mudar isso aqui. Posso ir e fazer outra alteração no meu contexto, por exemplo. Posso querer que ele seja nullable. Eu posso colocar aqui, ele já gera como nullable. Aí ele coloca uma coluna com a coluna aceitando nulo. Simples assim. Então, vamos ver uma outra coisinha aqui. No DB Context, eu tenho a possibilidade de customizar o meu save change. Certo? Eu posso, por exemplo, querer que toda vez que eu alterar um item no carrinho, né, adicionar um item no carrinho, mudar um item no carrinho, atualizar o preço, aliás, a quantidade de itens do carrinho, eu quero que o last updated seja atualizado. Okay? Foi isso que eu quis implementar. Então, o que acontece? Eu posso pegar aqui, ó, Change Tracker, Detect Changes, eu obtenho qual é a entidade que eu quero detectar, certo? E qual o estado que eu quero detectar? Quando for adicionado e quando for modificado. Beleza? Então o que vai acontecer? Aqui vai vir todas as entidades que eu modifiquei. Daí eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, nessa minha variável, buscar pela entidade. Por exemplo, posso fazer modificações aqui dentro do meu contexto. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa entidade é o meu cart item, que foi o que eu obtive lá. Certo? Ou eu posso mudar o estado. Adicionar outra coisa aqui, por exemplo. Mudar o estado dele. Posso fazer várias coisas. Inclusive, onde é que está? Property. Last updated. Que a gente pega. E aqui, fazer isso, por exemplo. Tá? Por que eu preciso fazer assim, property
object e colocar uma string? Porque essa propriedade não existe, né? Ela não existe na entidade propriamente dita. Ela não existe no C#. Ela só existe no banco. Beleza? Então, fazendo assim e colocando o nome da propriedade, eu tenho acesso a ela. E aqui eu estou acertando qual é o valor atual desse cara. Beleza? Feito isso, deixa eu tentar subir agora. Ah, que beleza, hein? Você tem que fazer um store. Não é esse aqui, tá? Só pagar isso aqui? Você sabe de tudo, hein, mano? Todos os paranoias. Acho que agora vai. Não. Foi perto. Fica pagando pra sempre, né? Esse aqui é para o DF mesmo, não é funcionar. Então, deixa eu colocar aqui. Não é foda. Vou pular essa tempo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o funcionamento do EF utilizando o SQLite. Tá? O EF agora ele tem a capacidade de rodar, inclusive, em ambientes Linux, no Mac e em Universal Apps. Tá? Aqui tem uma aplicação também do unicórnio. Vai rodar aqui. Tudo com unicórnio. Certo? Que ele consome uma API e traz a base de dados para um banco local. Esse banco local, ele é um banco que é SQLite, tá? E ele faz acesso ao serviço aqui, ó, traz via HTTP, certo? E faz a gravação desses caras em SQLite, usando esse esquema aqui. Beleza? Então, esse meu contexto é um contexto normal, ó, DB Context, DB7, utilizo igualzinho eu sei utilizar o EF, e eu utilizo fazendo conexão com o SQLite, com o banco de dados de memória, com o Redis. Então, tem diversas formas de a gente fazer acesso a dados agora, não só SQL Server. Tá? Então, ver aqui um lugar que ele usa para a gente ver. Olha aqui como é que funciona. Estou aqui criando as tabelas. Né? Save changes. Adiciona os itens. Você pegar os itens e adicionar aqui, ó. B. Adicionar ordens aqui dentro. Não save changes. E ok, todos os itens vão para o banco de dados, que é um banco de dados local, o SQLite. Tá? E funciona plenamente dentro desse aplicativo que está rodando no meu emulador, que é o Windows Universal Apps. Beleza?
A referência principal, para quem quer brincar um pouco com o F7, ele está instável, tá? Já vou avisando. É esse aka.ms, tá? aka.ms/about-ef7. Aí você vai cair na principal referência do Entity Framework. Vai ter referência para o blog do time do EF, referência para o GitHub, referência para tudo que eles estão fazendo, tá aí. Então, a principal referência é esse primeiro aí. E aí, em seguida, você pode ir atrás dos outros, tá? A palestra que o Rowan Miller fez é esse último aí, ó, é o Channel 9. Você procura Speakers, Rowan Miller, é assim que escreve o nome dele. E vai ter, acho que 2 ou 3 palestras antes. Tem 3 palestras só sobre o F7. As na 3 máquina funciona. As 3 últimas são muito boas, vale muito a pena assistir. Bem legal. Tá? Era isso e obrigado a todos. Obrigado, pessoal.